Okay, Leo, good afternoon. I hope your teeth is good, your tooth is good, yeah? Boa tarde, Léo. Espero que as coisas estejam bem, que seu dente esteja bem. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre as revisões do livro 2 e a gente fazer junto aqui as revisões, ok? Então, com relação aos say the date of the month, então, primeira revisão do livro 1, eu quero chegar lá porque foi uma dúvida que você me apresentou na época, né? Então, today is, sempre começa com o dia da semana, então let's see these words. I'm here. I'm here. Okay, just because I wasn't sure that it will happen. Okay, so today is, so day of the week. Then we have month and day. Day. And the year. Então, essa é a sequência, né? Dia da semana, mês e ano. Então, vamos lá. Então, só fazer o primeiro, porque você faz os outros, né? Você já fez, é só para lembrar mesmo, né? Então, Saturday. June 26th, 2021. Ok. Essa é uma forma de falar, né? This is the form of speaking. Essa é a forma de falar. Mas tem gente que coloca o número na frente. 26 de junho. E não fala 26 de junho, né? 26 June. Pode ser falado 26 of June também. 26th of June. O 26º de junho também pode ser falado. But this is the regular pattern. Esse é o padrão regular. Só para lembrar que tem letra maiúscula nos nomes dos meses e dos dias da semana, tem que ser com letra maiúscula em qualquer lugar da frase. Ok? That's it. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre os exercícios de writing. Então, a gente tem que ver o que é para escrever. Por exemplo, writing here is list 5 things you enjoy doing on your spare time. Então, liste 5 coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre. Mas a questão aqui não é só saber o que você gosta de fazer no tempo livre. É saber se você sabe usar a expressão enjoy doing. Então, o certo de responder é I enjoy doing. Né? I enjoy. O doing pode ser com o verbo. I enjoy playing guitar. Por exemplo. I enjoy dancing. Ok. I enjoy staying home. Eu gosto de ficar em casa. Então, só esses 3 para dar o exemplo, que depois do enjoy, os verbos têm que vir no ing. Então, é isso que ele quer saber, esse exercício, né? Se você sabe usar o enjoy, que depois do enjoy, os verbos vêm no ing. Ok? Então, essas são as 2 partes primeiras da lição. Sorry. Tem que apagar aqui, sempre tem que apagar. Ok. O vocabulário não é tão necessário porque é só buscar nos livros e estudar o vocabulário para saber o que é, né? E agora o translate em português é a mesma coisa, né? Não precisa a gente comentar muito, então eu vou pular alguns exercícios. Vamos para a próxima página. Na próxima página é que a gente tem uma coisa que é mais importante, que é aqui, ó, comparative and superlative. É o que a gente estava vendo, né? Comparative and superlative. Lembrando que essa revisão 1, ela vai da lição 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the 5 first lessons. Comparative and superlative. O que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar que o bad e o good, eles são irregulares, então eles não seguem o padrão. Então, como é que fica? Comparative. Comparative é bad is worse than, né? Então, alguma coisa é pior que outra.
E no superlativo é the worst. Por que eu coloquei assim? Porque além da palavra, né, do adjetivo worse, a palavra than já faz a gente lembrar que isso é um comparativo, que a estrutura do comparativo tem than, né? Peter is worse than John. Pedro é pior do que o Mário. Agora, the é a marca do superlativo, porque a gente fala o maior, o melhor, a mais bonita, a mais inteligente, ok? Então é a, né? Quando você compara a pessoa com todas as outras do seu mesmo gênero. Então, por isso que eu gosto de colocar worse than e the worst. Então, than para comparativo e worst para superlativo. Então, vamos ver como é que ficou. O good fica better. A gente viu isso agora, né? Than. Tá? Se tiver um exercício igual assim, se não colocar o than nem o the, vai estar errado? Tá errado não tá, né? Mas a gente sabe qual que é o certo. O importante é saber o que é certo e fazer o que é certo. The best. Simple the best. Música da Tina Turner para ajudar a gente a lembrar. Beautiful. Então, agora é uma palavra grande. Então, fica more beautiful than. Porque beautiful é um adjetivo grande. Então, não é a terminação. É o more que a gente coloca. E the most beautiful. Okay? E o mais bonito. Most beautiful. More, comparativo. Most, superlativo. New é uma palavra pequena, então é new, than. Se a regra estiver certa, é consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante. Então fica newer than. E como é que fica no superlativo? The newest. Aí não precisa dobrar nada. Ok? Superlativo, the newest. E green. Green é verde, né? Mas pode ser um adjetivo, então. E como é também um adjetivo pequeno, a gente vai falar greener than e the greenest. The greenest. Ok? E short também é pequeno. Significa curto e é pequeno, né? Então, é shorter than e the shortest. Finish. Ok? Então, sempre os dois irregulares, bad e good, a gente tem que memorizar, que eles não seguem o padrão, e os outros todos seguem o padrão. Adjetivos curtos ou pequenos, a gente só coloca than no comparativo e the est no superlativo. Os grandões, como beautiful, intelligent, and others, comfortable, a gente usa more no comparativo e the most no superlativo. Ok? That's it. Limpando tudo para a gente poder mexer a página. Descendo. Ok. Complete with something, anything or nothing. Sempre tem que levar em consideração, porque a base que é some, any e no. E se tivesse o everything, seria o everything também para levar em consideração. Ok? Então, porque aqui some é para afirmativos e oferecimentos, any é para
perguntas comuns e para negativo, e no é para a frase não negativa, ou seja, ela é negativa, mas não tem nenhum not no meio da frase, né? Então, vamos usar o exercício aqui. Did she nanana before leaving? Did she eat nanana before leaving? É uma pergunta qualquer. Se é uma pergunta qualquer, não é um pedido, tem que ser anything. Né? Ela comeu alguma coisa? Porque se a gente traduzir ao pé da letra sem entender a estrutura, fica qualquer coisa, né? Anything é qualquer coisa, não é alguma coisa. Alguma coisa é something. Mas no caso da pergunta, para nós ela serve como alguma coisa, né? I ate before coming. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Então quer dizer que eu comi. É uma frase afirmativa? É afirmativa. Qual que eu uso? Something. I ate something before I coming. I ate I'm very hungry. Eu estou com fome. Então eu comi ou não comi? Ou eu comi nada? Eu comi nada, né? Por isso que eu estou com fome. I'm really... Né? Então eu comi nada. Nothing. Eu comi nada, eu estou com fome. Então essa é o non-negative. Você sabe que é uma frase negativa, o sentido dela é negativo, mas não tem o negativo. Isso que eu chamo de non-negative, né? Que não é negativo. É negativo sem ter negativo. Coisa estranha, né? Mas tudo bem, você entendeu? Happened. Happened tá aí uma palavra que causa confusão, porque tudo aconteceu, alguma coisa aconteceu ou nada aconteceu. Né? Qualquer coisa aconteceu. Então, é uma palavra que, de certa forma, dá para usar tudo. Mas, supondo que é uma frase afirmativa, eu vou usar o something. Alguma coisa aconteceu. Something happened. Mas eu podia também usar o nothing happened, sem problema. I want to buy banana special for you. É uma frase comum, não é negativa, é uma frase afirmativa, então, né? Eu quero comprar alguma coisa, something. Something special for you. Okay? Quero comprar uma coisa especial para você, alguma coisa. Good. This is an important part to see. Translate the following expressions to get along with. Aí tem que ir lá no vocabulário, né? Eu não acho justo fazer isso porque coisa de vocabulário é fácil. É só ir lá no livro, né, e procurar, especialmente nos useful expressions, onde tem a maioria dessas expressões aí são do useful expressions, ok? E como a gente estava falando sobre vocabulário outro dia, eu quero reforçar a ideia de ter as 10 palavras por dia, né? Você pegar 10 palavras, colocar aí num editor de texto no celular e já estou no 2? Espera aí, eu não quero 2 não. Já estou no 2, espera aí. E você, então, faz uma lista de 10 palavras todo dia, né? Eu recomendaria até por semana, porque você já sabe bastante, mas pegar 10 palavras por semana e ficar com essas palavras, põe um despertador nos horários que você acha que você vai estar livre, e aí o despertador toca, você dá aquela paradinha de 1 minuto, 2 minutos, né? E faz a memorização daquelas palavras lá. E uma coisa muito importante é colocar as palavras em contexto, né? Nossa, quando eu estiver terminando aqui, eu falo para você a minha ideia do contexto, né? Da memorização. Então, vamos lá para a lição 2, que é da lição da unidade 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Review 2. General Review 2. Data, já sabemos. Escreva 5 coisas. É a mesma coisa, né? Escreva 5 coisas que você tem feito. Write 5 things you have done lately. Ultimamente. O have done, ele quer saber 5 coisas que você faz, claro, mas não precisa nem ser verdade, né? Pode ser imaginário. Mas ele quer saber se você domina o have done, que é o present perfect, né? Present perfect. Então, a resposta, the answer must be, a resposta obrigatoriamente tem que ser have done something. So, I have visited my friends.
Ok? I have visited. We have done, né? I have visited my friends. Então, o done é particípio passado. A gente não pode esquecer isso, né? O verbo have é a característica do particípio passado. Aliás, do tempo perfeito é o have. E o que é que eles usam? Qual é o tipo de verbo? É o particípio passado, aquele da terceira coluna, né? Aqui é do verbo irregular, que é o do, mas aqui eu usei o verbo regular, visited. Deixa eu ver se eu faço agora com um outro, né? For example, I have flown to Brasília. Eu voei para Brasília. Fly, flew, flown, né? Flown é a terceira coluna lá do verbo no particípio passado. Flown. I have flown to Brasília. Eu voei para Brasília. É um último verbo irregular, né? I have seen a video. Eu vi um vídeo, né? É bem abrasileirado, mas serve porque eu quero só enfatizar o verbo seen. Na tabelinha é to see, só seen. Então, o terceiro verbo é o seen. Então, é o particípio passado que se usa aqui. Essa é a intenção desse exercício, ok? Know if you know. Know if you know is good. Saber se você sabe. Know if you know to use the past or the present perfect tense. Okay? Using the have as a perfect e done or the participle. Então, saber se você entende que quando tem o have como auxiliar, você tem que usar um outro verbo na terceira coluna, ou seja, no particípio. Ok? Let it go. Também vocabulário, né? Então, aqui está, né, o particípio. Eu vou fazer aqui só para refrescar sua memória, porque eu acho que isso vale a pena a gente fazer. Né? Então, para reconhecer. Toda vez que você fala o verbo infinitivo, tem que falar com to. Até para memorização, porque depois é a alicerce, é a base, né? Se você tem uma base forte, você vai conseguir construir em cima dela o seu conhecimento, né? Então, vamos aqui. Ok. Então, to go, verbos aqui, quase todos são irregulares, mas vamos ver esse aqui. To go é went, gone. Irregular. To see, só. Seen. To speak, spoke. Spoken. To like, eu não sei porque colocaram to like aqui, mas tudo bem, porque like é regular. Like it. Like it. Ok. Need também é regular. Hello. Needed. Oh, what the heck? Needed. Eu tenho que apagar esse needed. Ok. Needed. E needed também. By é irregular. But também. But. Então, o irregular tem essa característica. Ele pode mudar completamente, né? Como to go, went, gone. To see, saw, seen. To spoke, spoken. To speak, spoken. To speak, spoken.
Ou ficar a palavra exatamente igual nos dois. Por exemplo, to buy, bought, bought. To be é a criança doida, né? Que é to be, was para singular, were para plural. Mas no passado é tudo, no verbo, no particípio é been. To do, que é só o did no passado, e o done no particípio passado, the participle. Então, aquilo que eu falei da memorização, a memorização tem que ser assim. Eu acho mais eficiente nessa etapa, né? To go, went, gone. To see, saw, seen. To speak, spoke, spoken. To like, liked, liked. To need, needed, needed. To buy, bought, bought. To be, was, were, been. To do, did, done. Então, é falar na sequência, os três verbos, sabe? Fica parecendo uma tirinha de linguiça, né? Um amarradinho no outro. Eu acho que fica mais fácil da gente memorizar. So it's important to memorize. Não tem outra maneira, tem que memorizar, porque as regras que existem, elas são as regras que existem, elas têm muitas exceções. Isso que eu queria dizer. Que eu vi aqui o comparativo superlativo de novo. Falei, bom, vou fazer assim porque é importante. Acho que foi uma dúvida que você teve lá. Então, vamos fazer junto. A mesma coisa, né? Adjetivo pequeno, adjetivo grande. Adjetivo pequeno, pequeno, grande, grande. Então, como é que vai ser? A gente vai usar o adjetivo pequeno, taller than. Adjetivo grande, né? The tallest. O mais altão. Wonderful, adjetivo grande. Então, usa more, wonderful e more wonderful than, né? Claro. E the most wonderful. The most wonderful of all, of the city, of my school. Yellow é pequeno. Apesar de ter I e yellow, eu não entrei nesse detalhe com você, porque como é que a gente considera pequeno ou grande? É uma questão de fonética. E a gente não tem fonética, né, no curso. Mas yellow, quando a última sílaba é fraca, a gente considera como um curto. Yellow. Ok? Então fica yellow than ou the yellowest. Opa, cadê eu? Subi? Okay. The yellowest. Okay. Old, consoante, não tem que duplicar nada, porque é vogal, consoante, consoante, então fica older than e the oldest. Oldest. Yes, the oldest. Difficult. Aí é maior, é grande, né? Então fica more difficult than. Posso esquecer do than, que me ajuda a memorizar que isso é comparativo. E the most difficult. Ok? Intelligent é a mesma coisa. More intelligent than the most intelligent. Okay, that's it. Good, good. A mesma coisa do every, some, any and nobody here no próximo exercício, né? E a gente
usa o mesmo padrão, né? Do some, usa o mesmo padrão. Do some para afirmações e pedidos e oferecimentos, N para perguntas e negativos, o non para não negativo e o every para tudo. Às vezes é difícil a gente ver a diferença do que é every, quando é mais adequado every, e quando é some, ou quando é no também, às vezes. É difícil de ver. Então, vamos ver aqui, ó. Nanana had money. Everybody was broke. Tinha dinheiro, todo mundo estava quebrado. Quer dizer, é uma frase negativa, né? Ninguém tinha dinheiro. Mas cadê o não da frase? Não tem não. Então, qual que é o mais adequado de eu usar? Nobody. Nobody. Nobody had money. Everybody was broke. Então, ninguém tinha dinheiro, né? Uma pergunta aqui. E tá, can help me? Pode alguém me ajudar? Quer dizer, é um pedido, não é uma simples pergunta, mas é um pedido. Né? Quando é um pedido ou um oferecimento de alguma coisa, a gente usa somebody nesse caso. Somebody that I used to know. I think there is at the door. Eu acho que tenha, vá ver, por favor. Eu acho que tem alguém na porta. É uma frase simples, afirmativa, né? Então, é a mesma coisa. Somebody at the door. I think there is somebody at the door. I can't see here. Eu não posso ver. Está negativo. Se é negativo, eu não preciso nem pensar muito, né? Eu já sei que quando é negativo ou pergunta simples, eu uso N. Então, there I can't see anybody. I can't see anybody from here. Não consigo ver ninguém daqui. Então tem o nobody, ninguém, e o anybody, ninguém, depending on the context, depending on the situation. Good. Translate the following expressions. Go to the useful expressions and translate it. Use the useful expressions at the book to translate these expressions. Good. Então, vamos. Só uma revisãozinha, você vai ver Back to the Future, né? Você vai voltar para o futuro. Que é voltar para ver essas lições que a gente já deu aqui para o grupo que está no livro 2, né? Mesma coisa, né? Writing, make a list of 3 advantages and 3 disadvantages of living in a big city. Isso é bom quando você pega aquele texto do Big Cities, da mudança, né? Uma família que vai mudar de uma cidade pequena para uma cidade grande. Eu não lembro qual lição que está, mas aí eles falam muitas vantagens e desvantagens de se morar numa cidade pequena, numa cidade grande. E dá para pegar lá, né? Então, estudar aquele texto, não por causa da prova, não por causa da revisão, mas para você saber argumentar sobre coisas, vantagens e desvantagens das duas coisas, de morar numa cidade grande ou numa cidade, nesse caso aqui é só cidade grande, né? Então, o texto lá serve de base. E gramaticalmente não tem nenhum requerimento, é só vocabulário mesmo, de saber se expressar, saber dizer o que tem numa cidade grande, o que tem numa cidade pequena. Então, aqui o relate é também vocabulário. It's not necessary to review here, because you go to the book and check the vocabulary in the lessons. Translate the expressions in black. It's okay, because useful expressions normally are used to make these exercises, and the students do the exercise and checking the exercises, checking the useful expressions section in the book. Então é só checar lá na useful expression, na seção useful expression do livro, e ver o que é. We're kidding, you're kidding, changed our mind, the matter, about to, for ages. É só uma questão de checar lá o que fazer. E aqui, no okay. In direct speech, what did your classmates say? Aí é o discurso indireto, isso é muito importante. O discurso indireto aqui é muito importante. Está muito tremido, né? Mas vamos aumentar um pouquinho para ver se dá para falar. Então, o discurso indireto
é aquele que você, é o da fofoca, né? Você fala o que alguém falou, né? O indirect speech. Você fala o que alguém falou. Então, seu amigo falou, eu gosto de café. Aí você vai contar para uma outra pessoa o que ele falou. Você pode dizer, he said, né? Ele disse, né? He liked coffee. Veja bem, a gente tem que entender bem da língua portuguesa para poder fazer isso. Porque, assim, se eu for contar em português, eu vou dizer assim, o camarada falou, eu gosto de café. Aí eu vou contar para você o que o cara falou. Eu vou falar, ele disse que ele gosta de café. Eu vou usar o mesmo tempo verbal que o cara usou, porque ele falou para mim no presente, e eu vou contar no presente. Só que mesmo em português é gramaticalmente errado. Porque se foi uma coisa que ele me disse, foi no passado. Se ele me disse no passado, então eu tenho que conjugar os verbos no passado. Então, ele me disse que ele gostava de café. Ok? Não é que ele não gosta mais de café. É que ele me disse naquele dia, naquela hora, 1 minuto atrás, há 10 minutos atrás, mas foi no passado. Então, gramaticalmente, mesmo em português, a gente tem que usar no passado. Então, he said he liked coffee. Ele disse que ele gostava de café. Próxima lá, ele disse, I can drive. Ele disse, eu posso dirigir. Você vai contar para mim o que ele falou, então, olha lá. He said, ele disse, e tem que repetir o he de novo. He said, he. E qual é o passado do can? É o could, né? He said he could drive. Ele disse que ele pode... Não é que ele não sabe mais dirigir. Ele sabe, mas como ele me disse no passado, todos os verbos têm que ir no passado. Okay? He could drive. Agora, o que ele disse? Will you sell your car? Aí ele não disse, né? Ele fez uma pergunta. E aí, então, já muda. Né? Ele fez uma pergunta. Então, ele perguntou... Opa, dois reais não. He asked. Posso colocar o me? He asked me. Ele perguntou para mim, né? Mas se eu não colocar, também tudo certo. He asked, porque sabe que é para mim. Me. Ele perguntou o quê? Você vai vender seu carro? Se, né? Então, se eu will, venderá, né? Vai vender. Qual é o passado do will? Would. If I would, se eu fosse fazer o quê? Sell my car. Ele perguntou se eu ia vender o meu carro. Se eu venderia o meu carro. Se eu iria vender meu carro, né? Melhor tradução. Ele perguntou-me se eu iria vender meu carro. That's it. Asked no passado. Então, não é que eu não estou vendendo mais, não quero vender. É que como ele asked, perguntou no passado, eu vou usar os restantes dos verbos no passado também. The other verbs in the past. Wait a minute! Ele pediu alguma coisa? Ele comentou alguma coisa simples? Não, ele deu uma ordem. Então, eu posso usar lá, né? Que ele me ordenou, ordered, né? Me. He ordered me to wait a minute. Né? Então, ele me ordenou que esperasse 1 minuto. Mas posso falar também que ele pediu? Também. He asked me to wait a minute. Ué, cadê o passado do passado? Não tinha que ser waited? Não pode ser waited, por causa que isso é imperativo. O verbo não é imperativo. Então, né, ele me ordenou que eu esperava 1 minuto. Fica até em português, fica meio feinho, né? Ele me ordenou, ou ele me pediu para esperar 1 minuto. É bem próximo do português mesmo. Ele me pediu para esperar, então é to wait, é esperar a minute. Don't sit, a mesma coisa. É um pedido? Não. É uma pergunta? Não é. É uma declaração simples? Não é. É uma ordem, né? Don't sit. Então, posso falar que em vez de order, posso dizer que ele pediu, né? He asked me not to sit, né? Não é sit, é sit. Ok. Aí está outra diferença. Ele me pediu não para sentar, né? Então,
Então, ele me pediu para não sentar em português. Em inglês é não para sentar, ó, not to sit. Só para lembrar como é que usa a indirect speech com a negativa. Então, é not, tem aqui o notão, ó. É not, depois é que vem o verbo, to sit. Not to sit. E em cima é o to wait a minute. Então, essas são as partes dos 3 tipos de... É um exercício para refrescar a memória, dos 3 tipos de indirect speech que a gente tem lá. E eu acho que a gente não chegou... nós vamos rever isso aí em aula mesmo, ok? Nós reveremos isso aí em aula. Mas só para te adiantar ou te refrescar a memória, porque você já passou por isso antes. Agora, não. Então, aqui, passa... possessivo é uma coisa também que a gente vai rever, mas é aquele possessivo, tem o possessivo adjective possessive. Possessive adjective é o adjetivo possessivo, que é meu, minha, mais, seu, sua. E o outro que é o que vai no final da frase, que é mine, theirs, hers, yours. Né? E aqui o complete with few or little, a gente tem que lembrar sempre que o few é para singular, é plural. Olha, né? Vou fazer até um comentário aqui, né? Few and plural. Não vou saber escrever com esse negócio aqui. E little, vou mudar até de cor. Little é singular. Então, aqui no few é plural. É mais assim, contáveis e não contáveis em inglês, né? Singular. Mas se você já entender a ideia do singular e do plural, o que eu vou procurar então? O que caracteriza o plural? O S no final, né? Então, se não tiver o S no final, é singular. Então, ó, não estou entendendo qual que é esse primeiro aqui, mas nossa, vou ter que fazer isso não. Parece singular, eu não estou vendo. Então, é little qualquer coisa. Beer está no singular, a little beer. Glasses. Glasses está no plural, então é fill. Cheese, não tem S, está no singular, então é little. Children, que é um irregular, né, um plural irregular, que é child, singular, child, plural, children. Então, já que é plural, então é fill, children. Ship não tem S, então é little. Spiders é plural, então é fill. E assim, sucessivamente. Ok? Sucessivamente. Very good. Então, tá lá, né? Spiders, fill, money, little, help, little, não sei o que é isso, não dá para ler, mas eu acho que é little também. The others, time, né? Time, little time, e few times, né? Tem S no final. Mesma palavra com sentido diferente, uma tem S, né? Então só pode ser few. E salt, não tem plural, então é little salt. Ok. Então vou aproveitar esta parte da revisão, do repasso, para falar sobre as dicas de memorização, né? Pô, eu vou usar esse mesmo aqui, né? Por exemplo, você pega essas palavras e vai lá. Primeiro você seleciona as palavras, select vocabulary, seleciona as palavras, take notes, né? Aí você anota de preferência num app de Word, né? Um Word, app text app, né? Texting app, num aplicativo, né? O Notepad, outro aplicativo, né? Que tenha isso. And the 3 part é set alarm. Yeah, set an alarm. Alarms could be more than one. Então, coloque lá no seu despertador do seu celular um ou vários momentos do dia para despertar. Aquele que você sabe que provavelmente você vai estar no Duce Farenate, né? Na hora que você estiver mais tranquilo.
vamos supor, no transporte, né, na ida e volta para o trabalho, na hora do almoço, alguns minutinhos, algum momento antes de almoçar ou depois de almoçar, num break do coffee, né, no coffee break, na hora do café. Em algum momento, então você coloca lá, bom, eu vou ter só um período do dia, coloco só um alarme. Eu vou ter 10 períodos no dia, coloco 2 alarmes, não sei. E aí você coloca, quando ele despertar, você abre, então, e repete aquelas palavras em voz alta, de preferência em voz alta, né? Mesmo que você tenha que colocar a mão assim em forma de concha entre a boca e o ouvido, que dá uma acústica melhor, né? Você é músico, né? Então você sabe como é que é. Você coloca lá a mão em forma de concha, né, entre a boca e o ouvido, e só você ouve, né? Vai ser só um sussurro, mas você é que vai ouvir. Então, repita em voz alta. Depois, né, num outro momento, por isso que eu falei de uma semana, né? Tem gente que faz isso por dia, né? Todo dia faz. Outra coisa é contextualizar. Contextualize the word, ok? Vocabulary. Contextualiza o vocabulário, o que é? Inventa frase. Lembra do useful expressions? Como é que eu falo para vocês, né? Useful expressions, como é que a gente aprende? Falando. Então, eu aprendi a falar, aprendi um exemplo de cada useful expression, e agora eu tenho que inventar. Aí eu invento, né? 1, 2, 3, 4, 5 frases com aquele vocabulário. E são frases simples. Eu vou usar aqui o beer, né? Por exemplo, I drink beer. Uma frase. I don't drink beer. Outra frase. I like beer. Outra frase. I don't like beer. Outra frase. Ok? Beer is good. Outra frase. Beer is bad. É outra frase. Mas eu repeti 6 vezes a palavra beer em frases curtas, mas eu contextualizei. Ok? So that's the suggestion for memorization, for memorizing the vocabulary. Ok? E uma outra sugestão, que essa eu nem anoto porque é uma sugestão, depende de cada um, é o seguinte: só muda o vocabulário quando tiver decorado o anterior. Então, você pegou essas 10 palavras e, enquanto você não decorar essas 10 palavras, você não passa para o próximo. Essa é a minha sugestão. Por que muda de pessoa? Por que sugestão? Porque muda de pessoa para pessoa. Cada um tem uma maneira de aprender, um estilo de aprendizagem diferente, né? E às vezes você vai se sentir melhor fazendo uma lista por dia e depois daqui 10 dias, daqui um mês, você volta naquela lista de novo para não ficar muito monótono, em vez de repetir a mesma lista 2, 3, 4, 5 dias até memorizar. Ok? E sim, sempre pega o suficiente. Para algumas pessoas, 5 palavras por dia é suficiente. Para outras, 50 palavras por dia são suficientes. Então, depende de cada pessoa. Eu sempre sugiro 10 palavras. Okay? Mas você escolhe quais são as palavras suficientes para o seu estilo de aprendizagem. Good, good. My friend, I hope you recover soon. Espero que você se recupere logo da cirurgia no dente, da extração do dente aí. E as soon as possible, we'll have class. Vamos ter aula o mais rápido possível, ok? Bye, bye. Have a nice weekend. See you.